Olá, finalmente chegamos ao ponto de falar um pouco sobre a existência ou não de seres extraterrestres e agora para o que diz a teologia, o que diz as escrituras sagradas. E se você chegou até aqui pela primeira vez, eu peço que você assista o vídeo número 1 e 2, que são curtos, são introdutórios na realidade para chegarmos a esse ponto. E aí você vai entender como nós chegamos à conclusão do que eu vou falar aqui. Então, vai estar aí na descrição o link do vídeo 1 e 2, eu peço que você assista. Irá poupá-los de muitas perguntas que você poderia fazer se você assistisse somente esse vídeo. Então agora vamos para o que diz a teologia, o que diz a Bíblia sobre a existência ou não de seres extraterrestres, logo depois da nossa vinheta. A Bíblia não diz se há ou se não há vidas em outros planetas. Simplesmente diz que Deus criou os céus e a terra e colocou o homem sobre ela. Mas esse silêncio sobre o assunto não significa que não haja vida em outros planetas ou que também que haja vida em outros planetas. Nós faremos agora um pequeno exercício de teologia bíblica. E agora, é claro, esse ponto de vista é apenas se você é cristão. Se você não é cristão e não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, bem, então tudo que eu vou falar aqui não vai fazer o menor sentido para você. Tá ok? Como eu disse no começo, no primeiro vídeo, né? Este assunto sobre vida extraterrestre, ela vai tratar do ponto de vista cristão, o que o cristianismo tinha a dizer, e se influenciaria algo ao cristianismo se ficasse comprovada a existência de seres em outros planetas. Tá ok? Então, a Bíblia diz que Deus é um Deus trinitário. Jesus era Deus em carne, João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 14, Colossenses 2:9, Filipenses 2, do 5 ao 8 e por aí em diante. Jesus é a segunda pessoa da Trindade e morreu por nossos pecados, segundo Romanos 5:8, 1 Pedro 2:24. Se houvesse, outros seres em outros planetas que pecaram, eles precisariam também de um Redentor. Esses seres também necessitariam de alguém que estivesse morrendo pelos seus pecados. Ou seja, Deus teria que morrer por eles da mesma forma que morreu por nós. Somente Deus pode perdoar pecados. Se Jesus é Deus em carne, como nós já demonstramos pelas passagens bíblicas, a palavra de Deus vai dizer que Jesus morreu por nossos pecados e ele irá permanecer para sempre como homem. 1 Timóteo 2,5, Hebreus 7,17, Hebreus 7, versículo 21. E diz também que ele morreu por nossos pecados aqui na terra. Romanos 5:8. Portanto, concluo que os únicos membros que restam na Trindade para morrer por nossos pecados por uma outra raça seriam o Pai e o Espírito Santo, uma vez que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus para nós, seres humanos. Mas isso não poderia acontecer, já que o foco de todo esforço trinitário de resgatar alguém, ou seja, a humanidade, foi colocado aqui no planeta Terra. Nós vemos que o Pai elege um povo para salvar, Lucas 18:7, Romanos 8:33. O Filho é aquele que vem resgatar aqueles que o Pai elegeu, João 6:39, 17:9, 17, versículo 24, Romanos 5:8, 1 Pedro 2:24. E o Espírito Santo é aquele que vem encher e guiar aqueles que o Pai elegeu, o Filho veio resgatar. Atos 4, do 39 ao 21, João 16:13, Romanos 8, do 9 ao 14. O foco, então,
da Trindade tem sido a redenção da humanidade neste mundo e não em um outro planeta. Segundo ponto, se houvesse vida em outros planetas, fica essa pergunta, e se houvesse vida em outros planetas e eles nunca pecaram, eles precisariam de um redentor? Talvez você faça essa pergunta, mas pode ser que haja vida em outros planetas, eles nunca pecaram, eles não precisam de um redentor. Eu acho que essa pergunta ela pode ser respondida pela Bíblia, onde diz que toda a criação está gemendo, aguardando o dia da sua redenção. Em Romanos 8, 22. Isso significa que toda a criação, não importa onde esteja, foi afetada pelo pecado do homem. Se é assim, então, qualquer outros seres lá fora, se porventura existissem outros planetas, que também foram feitos à imagem e semelhança de Deus, precisariam também ser remidos de seus pecados. Precisariam de um redentor. E aí entrariam aqui no primeiro ponto já mencionado. Terceiro, existem apenas duas opções disponíveis para explicar a nossa existência aqui na Terra. Ou nós fomos criados, ou nós evoluímos. Estudei a teoria da evolução e não vejo ela sequer como científica. Existem muitas falhas nesta teoria, né? Nós vemos ali falha de sequência, uma sequência lógica, elos perdidos. Então, mesmo se partíssemos para a formação espontânea ou mudança de DNA, há problemas insolucionáveis que não têm solução para poder explicar a evolução da raça humana, né? Então, esse artigo não é tratando da evolução, eu apenas estou dando essas duas opções. E então, nós chegaríamos à conclusão agora que estas pesquisas, né, que eu tenho feito sobre objetos voadores não identificados, ela levou a algumas descobertas interessantes. Segundo as próprias pessoas que foram abduzidas, esses seres, eles estão fazendo teologia, sabia? E o curioso é que a teologia que esses seres apregoam é teologia a mesma que a nova era apregoa, né? Ou seja, que somos todos divinos, que todos estamos evoluindo, né, para níveis mais elevados de consciência, que a realidade é o que você percebe que é. Todos esses ensinamentos são ensinos anticristãos, eles vão contrário às Escrituras. Em alguns casos, foram feitos comentários sobre o próprio Jesus que contradizem diretamente a revelação das Escrituras Sagradas. Muitas pessoas na nova era não apenas aceitam os seres alienígenas, os objetos voadores não identificados, mas ensinam que elas são pessoas ou seres altamente evoluídos, mais do que nós, e que precisamos aprender com eles. Então nós vemos que esses seres, eles estão fazendo uma teologia antibíblica. Existem seres que têm sido descritos como muito maus, muito ruins, de abduzir pessoas, fazerem experiências terríveis com elas. Ou seja, eles são pecadores. Eles fazem e praticam o pecado. A Bíblia ainda vai nos dizer que, pelo fim, quando a humanidade estivesse próxima de Jesus Cristo voltar, próxima do arrebatamento, próximo do julgamento de todas as pessoas, Jesus deu alguns sinais que aconteceriam, como fome, como pestes. E um dos sinais era sinais estranhos nos céus. Eu vou ler aqui Lucas 21, versículo 11, na versão King James e na versão João Ferreira de Almeida atualizada. Na King James diz assim: "E haverá em muitos lugares enormes terremotos,
epidemias horríveis. Engraçado, estamos passando por uma agora. E devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes, ou seja, o céu. João Ferreira de Almeida, atualizada. E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Nós vimos no vídeo anterior que a Marinha dos Estados Unidos reconheceu oficialmente ter filmado objetos voadores não identificados. Então aqui, neste vídeo, nós já assumimos que eles existem, nós já vimos também de como eles estariam chegando aqui, já aprendemos também que pela velocidade da luz seria impossível eles chegarem até aqui devido à imensidão do espaço e a velocidade da luz é muito lenta para viagens interestelares. E nós chegamos à conclusão, de acordo com muitos cientistas, que só haveria um meio, se eles viessem de uma outra dimensão. Lembrando-os aqui então que um ser que não foi gerado na Terra é um ser extraterrestre. Então quem seriam eles? Bem, diante desses fatos, nós vamos observar que a conclusão desses seres, desses objetos voadores não identificados, são de origem ocultista e demoníaca. Não acredito que existe vida em outros planetas e suspeito que o que tem se manifestado não passa de um grande engano que está lentamente envolvendo a humanidade e preparando a humanidade para um grande evento, o arrebatamento, uma justificativa da nova era para poder justificar quando houver o arrebatamento dos crentes. Vale notar que esses seres demoníacos, que são seres extraterrestres, porque eles não se originaram aqui no nosso plano, a Bíblia vai dizer que Satanás e 1/3 de todos os anjos do céu caíram e foram expulsos do céu, não mais se achou lugar para eles. E desde então eles vêm tentando enganar a humanidade. Para eles não importa o caminho que você siga, desde que você não siga o caminho verdadeiro. E o caminho verdadeiro, segundo o próprio Jesus, é Ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. A Bíblia tem demonstrado que desde o início, esses seres já tentaram desvirtuar a humanidade, e nós vamos ver isso, você ler em Gênesis capítulo 6, vai contar lá sobre os Néfilims, seres poderosos, gigantes, e a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e desceram até aqui e tiveram relações com elas. E dessa relação se originou seres híbridos, mistura entre demônios e seres humanos, seres celestiais e seres humanos, seres de outro planeta e seres humanos. E estes seres, então, eram fortes, poderosos e muito maus, como era de se esperar. E é interessante notar que logo após a aparência deles, logo após que eles entram em cena, Deus, então, diz que se arrependeu de haver criado o homem e planeja, então, a destruição total de todos os seres vivos, com exceção da família de Noé. Deus, então, entra em cena para impedir que essa nova prole viesse, então, atrapalhar na genealogia daquele que viria a nascer para resgatar a humanidade. Eu sei que você vai dizer que existem outras linhas de pensamento com relação a eles, mas eu adoto aqui a linha de que eles realmente, esses filhos de Deus, eram anjos ou demônios, anjos caídos. Por algumas razões. Primeiro que no Antigo Testamento, toda vez que a palavra filho de Deus é usada para anjos ou demônios. Segunda razão que você
que eu uso é que está no contexto que está inserido. Eu estou interpretando dentro do contexto do Antigo Testamento. E todas as vezes que essa palavra é usada é para se referir a anjos. Você pode dizer para mim, eu sei que existem outras linhas de pensamento que vão dizer que é uma mistura da descendência de Sete com Caim, mas em nenhum lugar da Bíblia diz sobre isso. Em nenhum lugar você vai achar na Bíblia dizendo dessa descendência, que eles foram produzidos dessa descendência. Você também vai me dizer do Novo Testamento que Jesus disse que os anjos no céu não se casam, nem se dão em casamento. Bem, respeitando o contexto em que foi dita essa passagem de Jesus Cristo, nós sabemos então que o assunto ali era casamento. Vai ler lá o contexto, você vai ver que perguntaram para Jesus quem seria a esposa daquele homem que já teve várias no céu quando ele morre. E Jesus vai dizer que os anjos do céu não se casam, nem se dão em casamento. Então, primeiro, são os anjos do céu, não está tratando de anjos caídos. Os anjos do céu obedecem a Deus, os caídos não. Segundo, está tratando de casamento, não está falando se eles podem ou não manter relações sexuais. Nós vemos até no Antigo Testamento os anjos, quando vieram falar com Abraão, eles vieram em forma humana, eles comeram, eles beberam, tinham eles vieram numa forma humana, portanto, fisicamente humanos. Como é que você prova que eles não tinham, então, órgãos sexuais e não podiam ter relações se assim o quisessem? Se eles comem, se eles bebem, eles podiam também manter relações sexuais. Enfim, esse não é o tópico desta matéria, eu apenas estou citando porque eu adoto a posição de que esses seres realmente, dito lá em Gênesis 6, são aqueles que já tentaram levar a humanidade, já tentaram enganar a humanidade e possivelmente tenham sido eles que tenham passado toda essa inteligência, das pirâmides, do calendário maia, de tudo aquilo que hoje intriga a nossa sociedade, o mundo em que nós vivemos, com relação de onde veio a sabedoria para construir essas coisas. Eu já dei o exemplo aqui no outro vídeo do Erich von Däniken, eram os deuses astronautas, e é importante, por isso eu disse, você assista os outros 2 vídeos para você entender e se encaixar aqui no contexto que nós estamos falando. Então, resumindo, nós vimos sim que pelas todas essas declarações é impossível que todas as pessoas estejam mentindo. Eles estão vendo alguma coisa assim. A própria Marinha Americana já filmou, já deu como verdadeiro. Vimos então se eles existem, de onde vêm e como eles chegariam aqui. Nós vimos que pela velocidade da luz, que é a velocidade mais rápida aqui em nosso mundo, seria impossível, que a velocidade da luz pode ser rápida para nós, mas em viagens espaciais ela é tão lenta quanto uma carroça no Velho Oeste. E nós vimos então que os próprios cientistas argumentam que se essa viagem pudesse ser feita, seria feita entre dimensões. E aí já nos diz tudo, seres que não são originários da Terra e que vêm de outras dimensões e que podem assumir uma forma corpórea. Só podem ser demônios. Então, esta é a explicação bíblica. Existem seres em outros planetas? Não, não existe. Deus criou apenas o homem, apenas neste planeta, e tudo o que nós temos visto são seres demoníacos que têm tentado confundir, que têm pregado uma teologia antibíblica para enganar a humanidade. Esta é a minha opinião, isto é o que as Escrituras nos dizem. Então, respondendo, teria algum efeito se esses seres existem? Nenhum, porque a Bíblia já tem previsto desde o começo que isso assim seria. E eles têm um dia marcado para serem julgados. Eu espero que você tenha curtido esses vídeos. Fique à vontade para comentar. Visite o nosso canal, o defendendoafé.com.br. Dê um like. Acione o sininho aí para você receber mais novidades do nosso canal e também estar ajudando na divulgação, cujo intuito nosso é estar apenas evangelizando e levando a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo ao maior número de pessoas. Lá no site, você também pode se inscrever na newsletter para estar recebendo informações de novos artigos. Esteja compartilhando no Facebook, esteja compartilhando no Instagram, esteja nos ajudando a levar o Evangelho para o maior número de pessoas. Que Deus o abençoe e te guarde, em nome de Jesus.